Olá, meus amigos. Vejam bem, nós estamos sempre falando aqui do extremo norte do Brasil, no estado de Roraima. Roraima foi fruto da expansão portuguesa a partir de Belém do Pará, pelo rio Amazonas, porque aqui inicialmente eram terras espanholas. Pelo Tratado de Tordesilhas, a fronteira de Portugal com Espanha passava em Belém. Mas, com o decorrer dos anos e com a união ibérica entre os dois países, os portugueses penetraram pelo rio Amazonas, foram subindo e ocuparam todo o rio Amazonas, até que, em 1850, veja, o Brasil foi descoberto em 1500, e nós estamos falando em 1850, portanto, muitos anos depois do descobrimento, foi assinado o tratado entre Portugal e Espanha, na época, que definiu os limites entre o Brasil e a atual Venezuela. Então, nós estamos falando de um acordo, um tratado de 1850. Agora, do outro lado, da outra fronteira, que é a fronteira com a Guiana, ex-inglesa, é um pouco diferente, porque a Inglaterra mandou diversos representantes dela pelas terras que hoje são de Roraima, dizendo que aqui eram terras inglesas, ou uma invasão de terras. O Brasil protestou, o Brasil contratou os serviços de Joaquim Nabuco, um jurista pernambucano, para lá na Europa defender o nosso ponto de vista de que as terras que estavam sendo ditas que eram inglesas, não eram inglesas, eram portuguesas, portanto, pertencentes hoje ao Brasil. Isso foi um imbróglio que demorou anos, até que em 1904, os dois países resolveram submeter isso a um juiz de fora, a um árbitro neutro, e escolheram o rei da Itália, Emanuele III. Emanuele III, em 1904, emitiu um laudo dizendo que a fronteira deveria ser pelo rio Tacutu, a sequência pelo rio Maú, e o Brasil, perdeu o outro lado, que é Esequibo, a questão do Pirara, etc. e tal, mas o Brasil não criou caso. Deixou para lá, para a Guiana, essa terra que hoje a Venezuela reivindica. Então vejam bem, o Brasil, a partir de 1904, tranquilizou as suas fronteiras, tanto com a Venezuela como com a Guiana. E são 964 quilômetros de divisa entre o Brasil e a Guiana e 1.403 quilômetros com a Venezuela. Ocorre que, para se assegurar dessa terra, dessas fronteiras, etc., mais recentemente, já no século passado, 1968, 69, etc., o Brasil começou a construir pelotões de fronteira nessas duas fronteiras da Guiana com a Venezuela. Então tem pelotão especial de fronteira em Bonfim, em Normandia, no Iramutã, que são 3 pelotões na fronteira com a Guiana. E outros, como Pacaraima, Auaris e Surucucu, na fronteira com a Venezuela. Então, os militares, sabidamente, espalharam essas unidades militares ao longo dessa fronteira para assegurar que aquilo que foi definido nos tratados de 1850 e de 1904 sejam efetivamente consolidadas como terras brasileiras. Agora, evidentemente que com essa consolidação, com essa
possibilidade, essa implantação desses pelotões. Deve-se avançar mais ainda, porque não invadindo o Brasil, mas invadindo a Guiana, a Venezuela está a todo momento dizendo que isso vai acontecer. Para acontecer, a Venezuela só consegue invadir a Guiana se passar com suas tropas por dentro do Brasil. E isso, evidentemente, é um problema para o pelotão de Pacaraima, para o pelotão de Iramutã, para o pelotão de Lamandia e de Bonfim. Isso não pode, não deve ser permitido. Então, para que isso não aconteça, para que se tenha segurança de que isso não vai acontecer, é preciso reforço, aumentar esses pelotões, colocar uma unidade da Força Aérea ali do lado, com pista de pouso, para garantir um deslocamento rápido de aeronaves, se necessário for, para que essa fronteira possa efetivamente se consolidar, permanecer consolidada e garantida para todos nós brasileiros. Agora, existe ainda um problema que pode complicar. São os garimpos transfronteiriços. Um rio permite fazer garimpo de um lado e de outro. O Brasil proibiu fazer garimpo dessa maneira, mas o outro país não. Então, o que acontece no rio Maú, lá no Auaris, são garimpos que é permitido por um país e não permitido pelo outro. Isso, evidentemente, traz risco, porque a fronteira é no meio do rio. Quem é que garante que esse garimpo não foi feito ultrapassando o limite do meio do rio, já que está lá distante do pelotão, etc. e tal. Então, esses garimpos transfronteiriços são um problema que precisa ser equacionado entre os países. Ou todos proíbem fazer garimpo artesanal, ou ninguém proíbe fazer garimpo artesanal, como era antes. Então, esse é um problema que as fronteiras de Roraima ainda continuam desse jeito, ainda traz riscos dessa maneira. É preciso que haja uma ação conjunta por parte do Brasil, da Guiana e da Venezuela contra esses garimpos transfronteiriços aí na nossa região. Ok? Muito obrigado e felicidade a todos.